Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade para pensarmos juntos sobre o capítulo 63 de Mente, Caráter e Personalidade, onde a senhora Helena White apresenta uma reflexão que ela, inspirada, escreveu sobre a maneira como nós devemos encarar uma imaginação, mais do lado negativo da imaginação, mas como uma distorção que nós fazemos da nossa percepção. Então, ela, numa conduta de advertência, procura nos chamar a atenção para o que nós fazemos com nossa intenção quando ela não segue certos preceitos fundamentais para uma qualidade de vida adequada. Devemos lembrar que a senhora White está sempre preocupada com o bem-estar da vida, que a pessoa alcance o bem-estar. O sonho dela é a eternidade. O modelo que ela toma para comparar com nossa vida é a eternidade. E para isso ela usou muito não só a inspiração, como a sua própria imaginação, escrevendo muitas orientações e conselhos para seguirmos. Hoje focaremos alguma coisa sobre isso. E isso se encontra, então, no capítulo 163, que vocês já vêm estudando há algum tempo. E esse capítulo, é claro, de acordo com a distribuição do livro, vem logo após a parte sobre a personalidade humana. Imaginação nada mais é do que a capacidade da nossa mente de criar imagens, de produzir imagens ou de reproduzir. Essas imagens, claro, quando nós as criamos ou distorcemos, elas podem estar de acordo com a realidade ou não com a realidade esperada. Quando nós a distorcemos, nós entramos no mundo de fantasia. E é óbvio que as fantasias são agradáveis temporariamente, mas de consequências bastante negativas mais tarde. Após ela começar o capítulo, ela começa com Cristo, como cristã que era, e como uma representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela procura apresentar Cristo como usando a imaginação para se direcionar às pessoas e poder alcançar essas pessoas. Ela chama a atenção logo em seguida, no segundo capítulo e depois mais tarde também no capítulo, chamando a atenção para a necessidade de controle. Isto é, a pessoa ter a capacidade de administrar, regular, orientar a sua imaginação e não deixar a imaginação solta para divagar por onde quiser. Quando ela está lidando com a necessidade de algumas práticas para que se tenha uma imaginação saudável, ela apresenta esse controle como básico. Sem o controle não quer dizer que você não vai imaginar, que a imaginação é prejudicial só. Não. Ela está demonstrando que para controlar, você tem que regular, gerenciar, administrar. Isso é que é controlar. Você tem o domínio da sua imaginação e não a imaginação que vai regular você. Ela traz uma série de tópicos importantes, que cada um deles valeria uma palestra,
mas que eu vou citar os tópicos que ela apresenta como importantes, ou pelo menos aqueles que eu selecionei como fundamentais para desenvolvermos uma personalidade sadia, ou um caráter ponderado. Então, em primeiro lugar, ela fala da imaginação solta. Ela não pode estar solta. Esse é o ponto que ela vai chamar a atenção através de todo o capítulo. Ela não está condenando a imaginação, ela está falando, daqui a pouco eu vou me referir um pouco mais à imaginação. Mas é preciso enfatizar que ela está pensando numa imaginação distorcida. E é contra isso que ela está escrevendo, pelo menos na minha interpretação. Depois dela apresentar bem essa mente pervertida, ela chama a atenção para alguns fatos, como, por exemplo, a leitura de novelas, devaneios, a construção de castelos, sonhos sem sentidos. Popularmente hoje, aqui com muitos clientes, diriam viajando na maionese. Então, ela é contra isso e mostra algumas coisas que podem levar a isso, que no caso dela aqui, não só leitura, mas a presença das novelas ou qualquer outro tipo de fantasia que a pessoa possa criar. E ela fala também sobre o perigo de viver no mundo da imaginação. E isso é muito sério, porque quando você procura na psicologia, principalmente na Gestalt, você vai encontrar um dos principais autores dizendo que nós passamos 60% do nosso tempo no mundo da projeção, ou seja, da nossa imaginação que os outros são. E nós olhamos para o outro nos projetando. É isso que ele quer dizer. E 60% do tempo fazemos isso. Uma parte do tempo, 20% a 30%, nós passamos discutindo coisas, e a outra parte nós discutimos ideias, 10%, uma porcentagem bastante pequena, quando o mais importante é o tipo de ideia que nós discutimos. Logo depois de chamar a atenção para esses castelos no ar, ela se refere também ao perigo não só de viver no mundo da imaginação, mas, através da imaginação, nos martirizarmos, que é uma prática muito comum hoje, principalmente de pessoas que acabam procurando ajuda, porque estão se martirizando a ponto de não se tolerarem, ou de não tolerar o mundo, ou não tolerar a si mesma e nem o mundo. Então é preciso ter muito cuidado de ficar lamentando, reclamando, queixando. É contra isso que ela está chamando a atenção. Mais uma coisa que ela diz e apresenta é a alimentação prejudicial a uma imaginação saudável. Então, às vezes, algumas coisas que a gente não dá valor, mas se a gente levar a sério, e outros autores, não só a senhora White, outras pessoas, não só médicos, psiquiatras, psicólogos, concordam que, dependendo da alimentação, a pessoa tem uma qualidade ou outra de pensamento. Ela fala que todas essas práticas corrompem o coração. E aí ela cita mais alguma coisa, como as práticas sexuais inadequadas. Ela cita também a preocupação excessiva com o dinheiro. Ela fala da superstição. Agora, uma das coisas que me pegou muito quando ela fala disso é que a pessoa que se entrega a uma imaginação distorcida, ela perde a sensibilidade, ela se torna insensível. E no meu trabalho eu percebo que a pessoa insensível
não tem condição de viver, porque ela não percebe nada do que se passa em torno dela e nem o que está passando com o outro, e tem uma dificuldade tremenda de perceber a realidade da vida, infelizmente por causa da sua insensibilidade. E ela chega ao ponto de lidar também com a doença. Muitas doenças são agravadas ou causadas pela imaginação adequada. Claro, você pode piorar o seu estado ou você pode criar um estado patológico para você através da sua imaginação. E pessoas morrem por doenças que não existem. O lamentável é isso. As pessoas, às vezes, com dois diagnósticos semelhantes, para não dizer iguais, chegam no hospital, principalmente na parte cardíaca. Os dois estão ali com o mesmo diagnóstico. E o que vai acontecer? Dependendo da imaginação de um dos dois, que serão operados no dia seguinte, um pode morrer por causa da imaginação. O outro, por causa de uma imaginação mais positiva, vai sobreviver, vai fazer a cirurgia e vai ter mais sucesso. Então, é importante que a pessoa compreenda esses detalhes. E, em seguida, ela fala, ou ela mostra que os lazeres populares contribuem muito para impedir o ser humano de lidar com a realidade, com a verdade, com a razão. Vou repetir, os prazeres populares podem impedir o ser humano de lidar com a realidade, a verdade e a razão. E aí depois ela agora vai falar, nessa situação do lazer, ela vai repetir a leitura de ficção, teatro, dramatização e etc. Ela associa esses lazeres como os criadores de imagens desprezíveis que a pessoa cria na sua imaginação. Consequentemente, essas imagens desprezíveis, elas vão piorar ou corromper a moral e alimentar as paixões bem de baixo nível do comportamento humano. Ela nos pede, em seu capítulo 63, para prestar atenção na vida tal como ela é. Repetindo, a vida é como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. Qualquer maneira que você for viver, se você for viver, qualquer caminho que você pegar, você vai deparar-se com dificuldades, com empecilhos, com barreiras. Isso tudo precisa ser transpostos. Agora, para isso, você vai precisar, e ela dá a sugestão, ela vai precisar uma reforma dos seus comportamentos, dos seus hábitos, das suas atitudes. E ela falará sobre isso aí pela frente, num outro capítulo. Como falará também, num outro capítulo, sobre a própria imaginação e a relação direta da imaginação com as doenças. Agora, o que você tem que fazer? Fazer uma reforma purificadora, quase como se fosse uma desintoxicação da sua mente, que você corrompeu com a imaginação. Então, é preciso levarmos a imaginação mais a sério do que nós levamos. Para isso, nós precisamos ter disciplina pessoal, nós precisamos ter autodomínio ou domínio próprio, nós precisamos ter autocontrole, como ela pede,
Só que, para ter isso, você precisa ter uma coisa muito importante, muito desprezada e desvalorizada hoje, que é força de vontade. Se você não tiver força de vontade, se você não quiser, você não faz nada. Para fazer qualquer coisa na vida, você tem que querer. Até para crer na Sra. White, você vai ter que querer, porque senão você não vai crer. Poderá fingir que crê, distorcer a realidade com a sua imaginação e arrumar as mais variadas desculpas para não crer nesse tipo de situação. Isso é o que diz o capítulo 63. Agora, eu achei que deveria, ou presunçosamente, dar alguns esclarecimentos sobre a imaginação. Em primeiro lugar, ela pode significar muitas coisas, como a criação de imagens, de figuras, de representações, ideias, invenções, mentiras, reflexão, pensamentos, avaliações, criatividade, enfim. Ela está relacionada com coisas positivas ou com coisas negativas. Ela está relacionada com o bem e a vida ou o mal e a morte. Ela é positiva ou negativa. Cada um faz a escolha que mais desejar. Por que cada um faz o que mais desejar? Porque ela vai mostrar no capítulo, a Sra. White vai mostrar no capítulo 63 que você é um agente livre. Isso é, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Só que tem um problema. Você pode escolher, mas ao você escolher qualquer empreendimento na vida, você vai ter automaticamente que arcar com as consequências, porque isso é o que é a vida. Não existe a possibilidade de você escolher sem você ter uma consequência. E a própria imaginação tem que ser positiva para você fazer a escolha certa. Porque quando você escolhe, você está usando a sua imaginação. Você está imaginando as alternativas que você tem, ou pensando nas alternativas, ou refletindo sobre as alternativas. E você vai escolher uma, e você vai perder as outras. Porque se ao escolher uma, você vai passar para um estágio, vai desenvolver um passo que não dá para voltar atrás se você está querendo crescer e evoluir. Muito bom. A nossa busca, ou seja, a imaginação, ela vai fazer o quê? Ela vai dar para você as oportunidades que você vai criar para você e você vai utilizar sempre a sua imaginação para alcançar aquilo que você está propondo. É claro que para isso você tem que ter um caráter bem desenvolvido. Por que precisa do caráter? Porque através do caráter, um autor que eu vou citar agora para vocês, tem uma expressão que eu achei que deveria até ler para vocês. O livro eu cito daqui a pouco, vou citar em seguida. Quanto mais proposital, deliberado, proposto, isso aqui eu estou elaborando. Ele diz, quanto mais elaborado é seu caráter, maior é seu controle sobre seus desejos, capacidades, oportunidades, valores, ações que constituem o conteúdo essencial
dos padrões que você estabelece para a sua vida. Eu achei que isso nos daria uma ideia boa do que ela está procurando transmitir para nós. O autor desse livro chamado Moral Wisdom and Good Lives chama-se John Kekes, John Kekes. E ele então pega a imaginação e divide em 4 categorias de imaginação que nós temos. A primeira delas é nós criamos imagens de objetos na ausência desses objetos. Por exemplo, pensei em falar para vocês pensarem em qualquer coisa, mas na minha cabeça agora, olhando para o celular, eu vou pedir para vocês fecharem o olho e pensar no celular, no seu celular, ou em qualquer celular, ou a marca que você sonha em comprar. Se bem que não é recomendável sonhar com isso, mas de qualquer maneira você sonha. Pensa no celular. Você tem a imagem do celular. Você não está vendo o celular. Ele está só na sua cabeça. O objeto não está presente. Mas você pode criar na sua cabeça qualquer imagem que você quiser. Essa é uma categoria. O objeto não está presente. A segunda categoria, você vai usar a sua imaginação para a solução brilhante de problemas. Isso quer dizer o quê? Diante de uma dificuldade, você traz uma solução linear, simples, contínua, que resolve o problema. Isso você pode fazer em qualquer situação da sua vida, onde você se depara com qualquer tipo de problemas que você quiser. Em vez de complicar, simplifique. Em vez de você criar problema, não crie problema. Você soluciona muitos problemas se você não criá-los. Isso ajuda muito a gente a procurar uma forma de vida semelhante àquelas que eu aprendi com a senhora White. A terceira maneira que ele apresenta a imaginação, ou a terceira categoria, agora vem a fantasia e todas as suas ligações. É a falsificação do que é a realidade, ou do que a realidade mostra. A realidade está mostrando para você uma coisa. Isso é muito comum no comportamento. O comportamento da pessoa está mostrando uma coisa. O que ela está falando está mostrando, mas na sua cabeça você falsifica o que você está vendo, que é o comportamento da pessoa. Você está negando ouvir as palavras da pessoa, você está negando ver as atitudes da pessoa e continua com a sua imaginação. Não é nada disso. Uma vez, uma mulher que separou 2 anos depois, o marido já estava casando com outra, e eu falei para ela, você precisa resolver o seu luto da separação. E eu percebi que aquilo não a chocou. Aí eu perguntei para ela, o que você está pensando? Ele gosta de mim, ele vai ficar casado comigo. Aquilo foi um choque, foi a primeira vez que eu entrei em contato diretamente com uma pessoa que está pensando o oposto do que era a realidade. Os passos pelos quais elas separaram indicavam que ele não queria nada com ela. Então é preciso ter cuidado para não falsificar o que a sua imaginação cria para você. Uma outra coisa que precisa pensar é na exploração mental. Essa é a quarta. Exploração mental do que seria uma possibilidade se ela acontecesse.
Ela tem possibilidade de acontecer, mas eu não sei se ela vai acontecer não, porque ela é possibilidade, não é probabilidade. Então, o que vai acontecer é que e se acontecer? Por exemplo, e se eu for para o céu? Aí eu fico pensando, como será se eu for para o céu? E se eu me perder? O que será se eu me perder? O que será se eu tiver uma vida como eu sonhei quando jovem? E aí, se eu tivesse, ou como jovem eu pensava, vou ter, isso você está explorando as possibilidades. Quando você pode explorar qualquer tipo de possibilidade. Então, é uma forma positiva quando você explora, por exemplo, a qualidade de vida boa. A maioria dos filósofos, psicólogos, a própria irmã White, todo mundo está falando o quê? Como o ser humano ter uma qualidade de vida boa. Agora, querer a qualidade de vida boa, todo mundo quer. Agora, buscá-la, aí a situação fica um pouco diferente. Por isso que esse autor estudou a imaginação moral. Isso é, como lidar com a coisa certa, a justiça, a última coisa. Eu saio de mim e entro no mundo da metafísica. Toda vez que eu vou para o futuro, eu estou na metafísica, eu estou explorando uma coisa desconhecida. E é claro que essa coisa desconhecida, quando eu me preocupo com ela e foco nela, o que vai fazer? Eu vou ter uma ansiedade muito grande. Ter medo é real, mas ter ansiedade é criação da imaginação. Por quê? Porque o futuro eu não sei o que vai ser, o que eu vou fazer, mas eu fico imaginando. Mas é imaginação. Então eu tenho que cuidar, em vez de preocupar com o futuro, eu tenho que me preocupar muito mais com o presente e viver o presente. O que eu digo para meus clientes é que se você viver o presente, seu futuro está garantido. Se você garantir a sua vida hoje, o resto está resolvido. E é isso que nós temos que preocupar. Por isso precisamos ter noção da nossa imaginação para que nós possamos ter um controle absoluto dela. A senhora White, no capítulo 63, ela trabalha com a terceira e a quarta categoria de imaginação. Por quê? Porque ela está procurando uma vida boa, ela está tentando prever, escrever, advertir, pregar sobre uma vida boa. Ela nos desafia a buscar essa vida boa e não falsificar a realidade dos fatos para se ajustarem aos nossos interesses, impulsos, desejos, fantasias, sentimentos. E ela se opõe a isso. Ela nos desafia a uma qualidade de vida boa, saudável, plena e de bem-estar. Para isso, regulando a nossa conduta, exercendo a disciplina, praticando o domínio próprio, porque só com uma mente bem administrada, um caráter bem formado, nós temos segurança. Porque, afinal de contas, somos agentes morais livres, livres para escolher.
podemos exercer nossa vontade e ser humanos e ser pessoas livres e responsáveis pelas consequências que nós vivemos. Não se esqueça, cada dia, lembre-se que a sua harmonia, a sua paz, a sua tranquilidade está intimamente relacionada com a forma com que você vive. Pratique a sua força de vontade. Conte com o auxílio de Deus. Cuide da sua imaginação. Tenha saúde mental e que Deus os abençoe. Boa noite.